Vamos lá, vamos fazer uma revisão sobre planejamento. Planejamento, como nós vimos na aula, ele tem níveis. São os planejamentos. Olha só, se a gente pensar na pirâmide aqui, a gente já sabe que no topo a gente tem os planejamentos sistêmicos. Quem são os sistêmicos, né? Aí, PNE, Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal. São os planos das redes, certo? Abaixo dos sistêmicos nós temos um nível que é o nível escolar. Então nós vamos ter planejamento escolar, ok? Abaixo do planejamento escolar, no topo da pirâmide, nós vamos ter quem? O planejamento de ensino e o planejamento de aula, tudo bem? Então, basicamente é isso. E o Libânio, ele vai trabalhar aqui, ó. Ele vai detalhar esse planejamento escolar, esse planejamento de ensino e esse planejamento de aula. E é esses que nós vamos trabalhar, tá? Então, melhorando aí as classificações do Libânio, melhorando não, estudando, né, as classificações do Libânio, ele vai falar do planejamento escolar. E aí, o que tem no planejamento escolar? O melhor exemplo para ele, PPP da escola, tá? Porque ele é institucional, vai olhar para a instituição como um todo, e ele é global, vai olhar para todas as demandas da escola, tudo bem? Agora, nós temos o planejamento de ensino. Então imagina o seguinte, eu vou pegar um 5º ano para ministrar, eu tenho que ter um planejamento de ensino. Aí a palavra-chave para planejamento de ensino é isso aqui, ó, período. É isso que você tem que levar para a sua prova. Qual período? Anual, certo? Bimestral, semestral, não importa o período. Tem que aparecer essa palavra. Ele é por um determinado período. E aqui o Libânio aponta os elementos do planejamento. Quais são eles que nós vimos na aula? Objetivo. Então a gente começa pelos objetivos. Depois, nós vamos para onde, né? Para os conteúdos. Definir os objetivos, vamos selecionar os conteúdos. Depois, objetivos definidos, conteúdos estabelecidos, eu vou ver a melhor metodologia, não é isso? Então, metodologia. Aí eu peguei, defini os objetivos, defini os conteúdos, separei a melhor metodologia, por fim eu vou avaliar, vou fazer a avaliação, ok? A avaliação. Então esses são os 4 elementos que o Libânio traz. E no planejamento de ensino, nós temos os 4. No planejamento de aula, vai ficar um pouquinho apertado, nós também temos esses 4 elementos. Então vai aparecer objetivo, vai aparecer conteúdo, vai aparecer método e vai aparecer avaliação também. Só que qual a diferença do planejamento de ensino para o planejamento de aula? O de ensino ele é por um período. O de aula ele vai tratar uma aula específica ou um conjunto de aulas. Então ele é para uma aula ou conjunto de aulas. Beleza? E aí a gente já mata tudo. Ó, voltando. Planejamentos. Planejamentos sistêmicos são aqueles grandões, gigantes. PNE, plano estadual e plano municipal. Vamos para dentro da escola, né? Como o Libânio traz. Aí você vai ter o planejamento escolar, planejamento de ensino e planejamento de aula. Planejamento escolar, melhor exemplo, não tenha medo, PPP, beleza? Porque é institucional, é global, vai olhar para todas as demandas da escola. Aí a gente sobra plano de ensino e plano de aula. Não esquece, plano de ensino é por um período, já o plano de aula é para uma aula específica ou um conjunto de aulas, tá? Ambos, tanto o plano de ensino quanto o plano de aula, eles vão ter objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação, que são os elementos do planejamento. O Libânio fala disso, objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. Então, primeiro eu defino o objetivo, depois eu separo o conteúdo, depois
eu cravo a metodologia e por último eu faço a avaliação. Toma cuidado pelo seguinte, esses elementos, ó, o objetivo, o conteúdo, aqui eu coloquei só as siglas, né? O objetivo, conteúdo, a metodologia e a avaliação tem que estar de acordo, tá? Tem que estar de acordo, todos eles têm que estar em harmonia, beleza? Todos eles, tudo bem? Não adianta você fazer uma avaliação de um conteúdo que você não ministrou, não é isso? Então, nossa revisão, grava esse videozinho, faça junto comigo esses mapinhas mentais.